Olá, vamos dar início à segunda parte, né, de C++, lógica de programação. Agora a gente vai falar sobre estruturas, né? É, outra declaração, né, da linguagem C++ importantíssima, né? A base da programação orientada a objeto, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre ela, bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade não, basta vocês treinarem. Então, estrutura é um agrupamento de variáveis nomeadas, né? A gente aprendeu como a gente cria as nossas próprias variáveis, né? A gente viu que tem tipos de variáveis diferentes, um tipo inteiro. A gente viu que tem tipo real, que é o float, né? Ou então do tipo double. A gente pode criar variáveis do tipo string e assim vai, né? A estrutura, né? Ela vem para você criar um novo tipo a partir de agrupamento de outros tipos, né? Então, se por exemplo, se a gente fizer uma comparação bem simples, né? O que é uma data, né? O que é uma data no final das contas? Uma data é um conjunto, são 3 grupos de números, né? Você tem o dia, você tem o mês e você tem um ano, né? Você tem o dia sendo um valor do tipo inteiro. Esse valor do tipo inteiro, ele tem um intervalo de valores válidos, né? Aqui, num dia, só é válido a gente colocar os números de 1 até 31. Nos meses, a gente também tem valores do tipo inteiro. E nos meses, só é válido a gente colocar números, né? Partindo do 1 até o número 12. E o ano, a gente tem também um tipo inteiro, onde a gente pode colocar do 0 até, né, um número infinito, né, de valores. Ele não é limitado, né? Aqui, pelo menos, teoricamente falando. Então, é interessante na computação, em vez da gente criar sempre 3 tipos inteiros diferentes para representar o dia, o mês e o ano, seria interessante a gente utilizar uma estrutura que ajudasse a gente a criar um novo tipo e esse tipo fosse formado por 3 variáveis inteiras, por exemplo. Então, é para isso que serve as estruturas ou structs, né? Para a gente agrupar tipos diferentes para criar um novo tipo. Com as enumerações, as estruturas também criam tipos de dados. Esta estrutura é bastante utilizada quando queremos organizar registros de informações sobre algo, por exemplo, registro de endereços pessoais. Então lá vai, ó, um exemplo. Struct registro. Você tem nome, endereço, número, CEP, cidade e estado. Nome, endereço, número, CEP, cidade e estado. Em vez de a gente criar separado cada uma dessas variáveis, por que não a gente não criar uma única estrutura que acumule todos esses tipos diferentes, né? Um nome, um endereço, um número, um CEP, uma cidade. Então, a palavra reservada struct, ela justamente representa isso, né? Representa a criação de uma
de um novo tipo, e esse tipo ele é formado por outros tipos. Então, por exemplo, se a gente tem uma estrutura desse tipo aqui, struct registro, aí a gente vai criar uma string para o nome, um valor inteiro para a idade, né? Eu não vou colocar todos, né? Vou só colocar aqui nesse formato. Então eu posso escrever aqui registro, né? Criar uma nova variável com o tipo que eu acabei de construir e dar o nome dessa variável de registro 01, certo? Então, a variável que a gente acabou de criar, ela é criada a partir da estrutura que foi definida em registro. Isso quer dizer que essa variável registro deve permitir a gente criar um exemplo de um registro onde vai existir um nome específico e uma idade específica. Por exemplo, digamos que eu tenho que fazer um sisteminha para guardar as informações de todos os alunos. Então, R1 vai ser o meu primeiro aluno. Digamos assim, ó, vou chamar aqui a variável de aluno 1. Então, para eu definir qual que é o nome do aluno 1, eu coloco o nome da variável, né, que eu criei, seguido de um ponto. Quando eu faço isso, a própria IDE do QtCreator, né, ela vai me mostrar duas opções: idade e nome. Nome aqui eu posso definir o nome que eu quero, sei lá, e a idade dele eu posso definir aqui, ó, 50 anos. Se eu quiser criar outro aluno, ou seja, se eu quiser criar outro registro, eu posso criar uma nova variável, dar um novo nome para ela, e aí modificar os valores de nome, Luigi, e a idade. Certo? Então, essa é a forma que a gente usa estruturas, né? A gente usa estruturas para a gente agrupar dentro dela um conjunto de variáveis. E isso daqui, na disciplina de programação orientada a objetos, vocês vão ver que isso aqui é a base da POO, né? Então, lá na POO, em vez de ter apenas essas características de cada um dos registros, a gente vai ter ações ou operações que cada registro pode fazer. Isso vai fazer sentido lá na outra disciplina. Então, aqui eu trago um exemplo, né, onde eu criei tipos diferentes dentro de um único tipo e criei um exemplo, né? Uma instância, a gente chama isso de instância, né? Um exemplo. Registro, né? Sérgio S. Vieira e assim por diante, né? A gente pode utilizar essa sintaxe aqui, struct registro. No C++ moderno, dá para a gente fazer algo bem mais interessante, ó. A gente pode, em vez de inicializar, né, criar aqui a struct registro, a gente pode criar das duas formas aqui, né, na verdade. Ele nem reclama, ó. Ele nem reclama. Se eu quisesse criar um novo aluno, ó, registro aluno 3, né, eu poderia usar essa nova sintaxe aqui, ó. Eu poderia criar aqui o abre chaves e colocar direto os novos valores, né,
os valores dos alunos, né? Daisy, 20 anos, né? Ou eu poderia ser mais explícito, né? Eu poderia botar aqui ponto nome igual a Daisy ou ponto idade igual a 20, né? Funcionaria da mesma forma. E são coisas do C++ moderno, né? Que está no 11, vou botar aqui 17. Certo? E como é que a gente faz para imprimir, né? Se eu pedisse aqui para imprimir, ó, dar um Cout, aluno 3, né? Ele ia dar uma mensagem de erro, né? Porque o C++, esse comando aqui, ele não entende que tipo é esse, né? O tipo registro. Porque esse tipo a gente acabou de criar, né? Então, para a gente imprimir ele na tela, a gente precisa definir algumas coisas, né? E essas coisas a gente vai ver quando estiver falando de programação orientada a objeto, né? Mas tem uma forma da gente imprimir os valores dele na tela. Então, se eu quiser imprimir o nome, basta que eu use aquela mesma sintaxe do ponto. Então, aluno 3 ponto nome, e aqui embaixo eu posso colocar, né, aluno 3 ponto idade. Daisy 20, né? Se você mudar aqui para aluno 1, ó, e pedir para imprimir novamente, ele vai imprimir lá, né, Super Mario 50. Então, é dessa forma que a gente cria os nossos tipos, e para cada tipo desse, a gente pode definir, né, para cada tipo pode ser formado por um conjunto de variáveis. Podemos utilizar a instrução using, né, para criarmos um apelido para a nossa estrutura. E aí, nessa versão mais nova do C++, a gente nem precisa mais usar aqui o using, né? A gente não está mais obrigado a escrever struct registro, né? Nas versões antigas, né, você até é obrigado a escrever struct registro. Nessas mais modernas, não. Ó. Eu criei aqui só struct registro e pronto, né? Ela entende que isso aqui é um tipo. E então, com isso a gente termina essa segunda parte. A última a gente vai falar sobre uniões. Até já.